Bom dia pessoal, me chamo Rovian do canal Uber nas horas vagas, 1 ano e 6 meses de aplicativos, agora 7h30 da manhã de quarta-feira, tá? Estou direcionado para o meu trabalho onde tem que estar às 8 horas, são duas cidades do lado aqui, mas enquanto isso, enquanto eu estou esperando tocar aqui, vamos fazer o seguinte, tem muita gente que me pergunta, né, quais são os carros que eu acho bons para trabalhar com os aplicativos, tá? Eu dei uma pensada aí nos últimos 2 dias, numa média de carro que varia, de valores, né, entre 25 e 35 mil, né? Muitos desses carros não são os meus prediletos, mas são carros que praticamente todos eles eu teria dependendo da grana que eu tivesse para pagar. Então eu vou falar alguns carros na minha ordem de preferência, né? Lembrando que esse vídeo ele vai ser melhor para os iniciantes, né? Que estão pensando em trocar de carro para começar a trabalhar com aplicativos ou financiar algum carro. Também vale lembrar, né, que é muito importante, antes de começar a trabalhar com os aplicativos, fazer o cadastro, ver se vai funcionar direitinho o teu aplicativo, ver se tu vai ser aprovado, para depois pensar em financiar um carro, né? Enquanto isso, aluga um carro, usa o carro de um parente, pelo menos para testar, para fazer o cadastro, qualquer coisa do tipo. Mas não sai metendo um financiamento antes de ter certeza que tu vai ser aprovado nos aplicativos para trabalhar. Tá bom, gente? Outra coisa também importante que vale lembrar, alguns estados, alguns municípios vale carro com até 10 anos de uso, outros até 8 anos de uso. Dá uma pesquisada no teu estado aí, na tua região, com o teu escritório da Uber, qual dessas possibilidades que tu se encaixa. E se tu for financiar um carro, não te esquece que tu tem que usar esse carro até tu pagar o financiamento dele. Por exemplo, se tu comprar um carro hoje, nós estamos em 2019, tá? Pode carro a partir de 2011. Se tu vai financiar em 4 anos, o carro tem que ser pelo menos 2015 para cima, tá? Isso são detalhezinhos que é importante no fim das contas, tá bom? E se tu já tem um carrinho que se encaixa ou se enquadra, por mais que tu ache que ele não seja o ideal para aplicativos, usa ele, né? Se ele se encaixa, sendo entre 8 anos e 10 anos, dependendo da tua região, tá? Tem ar-condicionado, 4 portas, toca a ficha. Testa com ele, aprende a trabalhar com ele, nem que ele seja um carro que consome bastante. Depois que tu aprender, que tu testar, que tu gostar, que tu ver que tu consegue fazer uma grana boa, tu avalia trocar de carro ou seguir com o teu carro. Tá bom, gente? Vamos à minha lista então, vamos ver o que vocês acham. Lembrando que vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem escrever os relatos de vocês quanto aos carros que vocês já têm, tanto iniciantes quanto os mais experientes. Os mais experientes, por que é importante dar o feedback aí nas mensagens? Até porque o pessoal que vai estar olhando o vídeo, tá? Eles com certeza vão olhar também o que o pessoal vai escrever aí para poder avaliar qual é o melhor carro. De economia e autonomia eu não vou entrar tanto em detalhes assim, porque eu tenho uma lista bem extensa de carros aqui para mostrar pro pessoal, tá? Na minha opinião, os melhores para quem está começando, que tem o custo um pouquinho mais baixo que os outros, tá entre 25 e 30 mil aí, carro 2014, 2015 muitas vezes, dependendo do estado também, né? Siena e Voyage, tá? São 2 carros que eu gosto bastante, né? Esses primeiros carros que eu vou dizer, todos eles se encaixam no Select, tá? Além do X. Então o Siena e o Voyage, ele tem 2 tipos de motorização, o Siena 1.0 e 1.4, tá? O Voyage 1.0 e 1.6. Se der para dar preferência e pegar os que forem um pouquinho mais potentes, no caso 1.4 ou 1.6, por quê? Porque depois, se tu quiser colocar um GNV, ele fica um pouquinho, não perde tanta potência, entendeu? E muitas vezes o pessoal acha que pelo carro ser 1.0, ele sempre vai ser mais fraco não, mais gastador que o outro. Muitas vezes não. Depende muito do jeito que tu anda e a região que tu anda. Se é uma região de muita subida e descida, um carro 1.0 vai gastar mais que um carro 1.6 e um carro 1.4, porque tu vai precisar forçar ele muito mais para ele estar subindo. Sendo assim, o consumo vai mais alto. Siena e Voyage, então, seria os meus primeiros da lista de carros, né, para começar com aplicativos. O pessoal que já trabalha e muitas vezes prefere outros tipos de carros, né? Depois disso vem o Ka Sedan. Eu acho que é um carrinho pequeno, muito bom também para quem está começando, né? É um carro bem confortável, bem legal, tem todos os controles na tua mão, tu fica meio fechadinho nele, eu acho bem interessante o carro também. Depois disso o Prisma 6 marchas, eu acho que é o modelo Joy, né? Ele é um carro bem legal, bem confortável, bem grande e se encaixa também na mesma situação Select X. E por último eu boto aí nessa lista dos Selects o Logan, tá? O Logan eu deixo ele por último da lista, não por ele não ser um carro bom, muito pelo contrário, ele é um carro bem legal. Eu acho que ele é um dos maiores de todos que eu falei aí. Porém, eu particularmente, eu deixo sempre o Renault meio que mais pro final, assim, tá? Porque eu acho que a manutenção dele é um pouco mais cara que os outros. E ele é mais delicadinho, eu tenho a impressão que ele é mais delicado, assim, ele quebra mais os detalhezinhos, pecinhas, do que os outros que eu falei, tá? Dos modelos sedã,
que se encaixam pro X, tá? Os que eu acho top de verdade, o que eu gostaria de ter, inclusive, é o Versa, né? E o Etios. Os dois são ótimos, os dois são bons. O Versa eu sei que tem direção elétrica, o que ajuda muito no teu conforto, tá? Porém, eles são carros que já ficam beirando 40 e poucos mil. Então, por isso que eu não coloquei eles na frente. Mas, na minha opinião, são os tops. Quem já tem um carrinho e pretende trocar, ou já tem uma grana para investir, já conhece o aplicativo, já sabe como funciona, esses dois carros são, sem dúvida alguma, os melhores para essa categoria, tá? Versa e Etios, né? O Versa é um carro muito leve. 1.6 dele consegue ser mais econômico que a maioria dos outros 1.0 que eu citei atrás, né? E ele tem também a motorização 1.0 3 cilindros, que é muito bom. Eu tenho 2 amigos que trabalham com Versa, eles são apaixonados pelos carros, né? Eu, para falar a verdade para vocês, é o carro que eu pretendo, que eu busco comprar o quanto antes, é o Versa. Mas o Etios também é muito bom. Temos o nosso amigo Vini aí, que trabalha com Etios do menorzinho, e ele adora o carro. Mas nesse caso aqui, estou falando dos sedãs, tá bom? Agora vamos para os pequenos, tá, gente? Quem pretende comprar um carro pequeno, muitas vezes tem uma garagem pequena para caber 2 carros. Eu tenho essa realidade, para colocar um carro sedã, o meu outro carro tem que ser pequeno em casa para caber os dois. Então, para quem pretende carros pequenos, para quem pensa em carros pequenos, às vezes as meninas aí que trabalham com aplicativos preferem carros pequenos, é mais fácil de estacionar, é mais ágil para fazer a volta, voltar. Enfim, os carros pequenos são muito bons também. Lembrando que eu trabalho com Gol, que é um carro pequeno. O primeiro que eu colocaria nessa lista é o March, tá? O March que segue a mesma linha da Nissan, tá? Do Nissan Versa, no caso, né? E também tem direção elétrica, um carrinho pequeno e por fora ele é pequeno, mas por dentro ele é um carro bem grande, bem confortável, bem espaçoso. Então eu gosto dele. Depois disso, o Etios segue a mesma linha também, são carros muito bons e eles não têm o preço tão caro. Se eles forem os hatch, se eles forem os sedãs, eles são caros. Se eles forem o hatch, eles se encaixam um pouco na média dos carros pequenos. Então por isso que eu coloco eles na frente. March e o Etios, tá? Depois disso, o K, o pequenininho também, né? O hatch é bem legalzinho, bem bom. Eu acho ele bem interessante também. O Up ele é um pouquinho... Ele tem pouco espaço atrás, né? Mas ele é um carro muito econômico, muito econômico. Ele tem sua vantagem por ser tão econômico. E o espaço na frente é bem grande dele, né? Então, tipo, tem a possibilidade de jogar o banco do carona um pouco mais pra frente, fica um pouco mais espaço pra trás pra ti poder ficar confortável, tá? Então, o Up é um carro que eu acho muito legal. Ele é 3 cilindros também. Lembrando que ele também tem direção elétrica. Segue a mesma linha aí do March. O Edson eu não tenho certeza se tem direção elétrica, mas eu acho que tem. Eu acho que ele tem direção elétrica também. O Up e o March eu tenho certeza absoluta. E melhora muito o teu conforto do dia a dia. Ele é um carro bem legal. Já tive a oportunidade de dirigir algumas vezes. O Up é um carro que se eu quisesse comprar um carro pequeno, ele também estaria na minha lista aí nas cabeças, tá? Depois disso vem o Onix. O Onix é um carro muito bom, segue a mesma linha do Prisma, né? Carro bem confortável, bem legal, 6 marchas aí, que é o Joy, acho que é o modelo. Então é um carrinho bem legal. O Sandero, nesse caso é Renault, mas eu boto ele na frente do Fox, do Gol e do Uno. Por quê? Porque comparando com esses carros, ele é bem grande, ele é bem grande e o espaço interno dele. Então, ele é um carro legal. Sandero, né? Show de bola, porém é Renault. Eu sempre fico desconfiado com os carros da Renault, né? Mas são carrinhos bons. Nessa mesma linha, por último, eu colocaria o Clio, tá? Que também é um carro muito bom, é um carro tranquilo. Enfim, todos eles são bons para aplicativos, tá? Desde que dê uma avaliada antes de comprar, né? Dá uma avaliada no estado, leva um mecânico para dar uma olhada. Isso também é sempre importante. Não sai comprando o carro às cegas, sozinho, quem não está acostumado a dar uma olhada, quem já não trabalhou com veículos outras vezes, tá bom? Carros que eu evitaria, tá, gente? Carros que eu evitaria, marcas em especial que eu evitaria. Citroën, Peugeot, Jack e Lifan, tá? Por que eu evitaria esses carros para os aplicativos? Principalmente o Citroën e o Peugeot. Né? Eles são carros de manutenção muito mais cara. São extremamente confortáveis, todos eles, né? Confortáveis e bonitos, na minha opinião. Mas quando eles dão manutenção, eles são bem mais caros. Bem mais caros, eles têm... Nem sempre é todo mecânico que mexe neles, tá bom? E no caso do Jack e do Lifan, são marcas chinesas, né? A gente sabe que muitas vezes tem um pouquinho de dificuldades com peça. Porém, se botar na internet, acha tudo, mas às vezes tu precisa de alguma coisa urgente, não pode esperar chegar. Então complica um pouquinho. Por isso eu preferia os carros que eu já citei anteriormente, tá, gente? E os carros pequenos, que é bom dar uma evitada, tá? Porque o pessoal acha muito pequeno, o pessoal acha feio e tudo mais, né? Porém, se tu já tem um desses carros, né? São carros tops para trabalhar, muito bons mesmo. Eu acho eles essenciais, essencialmente, de baixa manutenção, carro tranquilo, tudo certo. É o Classic e o Celta. O Classic e o Celta são principalmente o Classic, né? O Classic tem pelo menos um pouquinho de espaço no porta-mala.
Já tive um Classic, é um carro muito bom, porém muitas vezes aí, como a gente sabe, a gente está acostumado a carregar pobre de raiz, né? O pessoal incomoda aí porque acha o carro muito pequeno, né? Acha que falta espaço, acha o carro feio, às vezes nos avaliam mal por causa de carro. Eu fico louco quando alguém fala que avalia mal por causa de carro. Ou reclamar, esses dias veio um carro pequenininho me pegar que eu não gostei do carro. Dá vontade de dizer, mas escuta, tu tá pegando o carro pra quê? Não é só pra te deslocar? O carro tem que funcionar, tem que ter o ar-condicionado, tem que ter um espaço razoável pra ti, é isso aí. Mas enfim, são carrinhos aí que são ótimos, né? Pra quem já tem, usa eles, mas se tu pretende comprar um carro novo, não vai nesses modelos. Classic, Celta e eu acrescentaria o QQ. O QQ é muito pequeno, gente, muito pequeno. Então é um carro que eu não colocaria, tá? Carro que faltou na minha lista, que eu deixaria de fora por causa do valor do seguro, HB20, tá? HB20 é um carro bem bom, bem confortável também, mas eu deixaria ele de fora da lista dos aplicativos. Na minha lista, né? Minha lista. Eu, Rovian, tá? Porque eu acho que ele tem um seguro muito caro, ele é meio visado para roubo. Mas o Onix também é um carro dos mais roubados, também é visado para roubo. Mas o HB20 é o que lidera aí, pelo menos aqui na minha região, tá? Pelos preços dos seguros. O preço do seguro do HB20 é muito, muito alto. Outro carro que eu acabei deixando de fora é o Gran Siena. Por que o Gran Siena? Não que ele não seja um carro bom. Ele é um carro muito bom, ele é excelente, espaço interno, tudo mais. Mas o valor dele é um pouco mais alto, né? Entre comprar um Gran Siena e pegar um Versa ou um Etios, então eu iria num Versa ou um Etios. Entendeu? Então por isso que eu deixo ele também de fora da minha lista. Mas também é um carro muito bom, né? Para aplicativos, para quem já tem aí, né? Às vezes tu não tem... Por exemplo, às vezes tu pretende comprar um carro, mas chegou outro modelo desses da lista, né, que se encaixa melhor no teu dinheiro daquele momento, ou no negócio que tu vai fazer, ele se encaixa melhor. Então, também é um carro muito bom, tá? O Gran Siena é top de linha. Eu acho ele legal, mas eu particularmente não compraria esse modelo, a não ser que fosse num negócio que ficasse muito vantajoso para mim, tá? Então essa é a minha lista, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, relatos do pessoal aí, vocês podem ficar à vontade para falar, para dar mais detalhes dos seus carros, tá? Lembrando que a intenção do vídeo é ajudar quem está iniciando aí, quem pretende comprar um carro para conversar com os aplicativos, e vale lembrar que o carro que tu comprar, tu vai utilizar ele aí por 2, 3 anos, ele vai ficar batido, né? Ele vai ficar batido no modo de muito uso, tá? Tu vai usar bastante, ele vai rodar bastante, ele vai dar bastante manutenção. Qualquer um dos carros vai dar manutenção, tá? Porém, alguns dos modelos aí dão muito menos manutenção que os outros. Então eu tentei citar os carros de manutenção barata, na média dos preços entre 25 e 35 mil. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhe, tá? Se não se inscrever no canal, se inscrevam. E eu não vou mais esperar tocar esse aplicativo aqui para ir pro serviço, porque tá quase na hora de eu estar lá. Em 15 minutos eu tenho que rodar em torno de 18 quilômetros aí para chegar no trabalho. E pelo jeito não vai tocar rumo à minha direção. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira tem pouco movimento mesmo. Tá bom, gente? Bom dia para todo mundo aí. Vou ao trabalho.